Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Krebs e hoje com meu colega professor Christian Krambeck damos início a mais um episódio do nosso podcast Nova FURB. E hoje como convidado nós temos aqui o professor da FURB há 33 anos, Dr. Roland Dagnone. Seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito o convite, para conversar um pouco com a gente sobre governança em saúde, sobre o papel da universidade nesse ecossistema de inovação da saúde também, né, que também tem um papel importante. Muito obrigada por ter aceito. Christian, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Vamos bater um papo interessante aí hoje. Obrigado, Carol, Dr. Roland, nossos colegas, parceiros, espectadores. É um prazer estar aqui com o Dr. Roland, principalmente porque uma das ideias desse papo hoje, que é sempre sobre inovação, mas falar um pouco do ecossistema de inovação, do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico, PDEM, e as suas governanças. É muito sobre também como a gente, FURB e a cidade, começa a se alinhar em torno dessas governanças, né? E hoje, obviamente, vamos falar da governança da saúde e o potencial disso na inovação, na geração de empregos, na melhoria da qualidade de vida para as pessoas e para a cidade. Então, é um prazer e uma honra estar aqui com o senhor, Dr. Roland, e fique à vontade nesse papo legal que vamos ter aqui. Muito obrigado. Não, sinto bastante à vontade, até porque é um tema que me interessa muito discutir, né? Discutir a saúde não no aspecto de atender o paciente, mas sim no aspecto de ser uma fonte geradora de uma riqueza para a nossa cidade, né? Nós somos um grande centro médico e acredito que ainda com factibilidade de crescer muito nisso, né? E criar uma cidade ainda mais expoente na área de tecnologia, particularmente em saúde. Perfeito. O senhor está na FURB há mais de 30 anos, né? Então está contribuindo para a formação de centenas, né? Contribui para a formação de centenas de profissionais da saúde. Qual a sua visão, sendo professor da FURB, mas também como gestor, como cidadão, né? Qual a sua visão do papel da universidade nessa construção, nessa qualificação, nesse fortalecimento da governança em saúde no município de Blumenau? Qual é o papel da FURB? Bom, conforme você falou, eu sou talvez um dos mais antigos, ou talvez até o mais antigo professor em atividade, né? Porque eu entrei com 30 anos, estou com 63, então são bastante anos dentro de FURB e acompanhei desde a primeira turma. Então eu tenho o privilégio de dizer que 100% dos alunos da FURB, egressos do curso de medicina, legal. 100%, um dia tiveram uma aula comigo, pelo menos uma. E como tal, acompanhei, né, e acompanho desde os primeiros médicos, que hoje já são senhores com mais de 50 anos, né, até os médicos recém-formados, e vejo toda a evolução técnica, né. A instituição é fundamental, a instituição e o perfil inovador é bastante importante para a FURB, e a FURB tem uma cabeça um pouquinho diferente, ela pode fazer muito, ela tem potencial. Dentro das governanças, ela estando presente e se alinhando com os novos movimentos, né, saindo um pouco daquele movimento tradicional da relação médico-paciente, ela tem que se modernizar, e a FURB pode ser a grande guia para esse novo modelo. Acho que um ponto importante, doutor, é justamente essa questão, né, que eu vejo a gente aqui na FURB, todos fazendo um esforço para dar essa virada de chave, que é justamente trazer a experiência do cotidiano, da economia, da cidade, da sociedade, de mercado, para dentro das disciplinas, para dentro do cotidiano, porque isso torna o processo de ensino e aprendizagem muito mais rico. Não só isso, né, mas eu consigo conectar a cadeia da graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão com desafios reais. E não só desafios, mas potenciais de inovação que pode acontecer. Como é que o senhor vê, que passo a gente ainda precisa dar para fazer com que essa experiência de problemas reais, demandas de mercado, de sociedade, estejam mais presentes aqui dentro e a nossa expertise mais ainda aplicada à resolução desses problemas cotidianos? Eu vejo que o que nós precisamos fazer é um bom diagnóstico daquilo que são as dores, de quais são as dores. Entende? Nós entendemos que é muita terapia do achismo. Eu acho que isso é uma dor. Então, quando se quer desenvolver um projeto disruptivo, alguém tenta inventar a pólvora. A
pólvora já foi inventada. Entende? Então, o que falta, o que nós podemos acrescentar é que a universidade passe a fazer o diagnóstico, ela comece a ir na base dos problemas de saúde e ver como tecnologicamente ela pode ter uma nova visão sobre saúde. Não é? Então, a gente gosta muito de enfatizar, dentro da dinâmica de um hospital, de um postinho de enfermagem, né, nós vimos tantas atividades extremamente repetitivas que poderiam ser tecnológicas. Né? Aqui você vai lá e faz a mesma pressão. Você fica medindo a pressão de tantas em tantas horas num paciente de forma mecânica. Por que nós não estamos com metodologias tecnológicas? Porque nós não mantivemos o aparelho preso ao paciente, ligado a uma central de computador, que está medindo e, ao mesmo tempo, quando mediu a pressão, já me disse se o paciente está em pé, o paciente está deitado, o paciente está... Nós precisamos de mais critérios de validação, de tomada de dados dentro de um hospital. Então, isso são dores que nunca ninguém percebeu como dores. Então, a instituição FURB poderia fazer o quê? Fazer o diagnóstico desse. Isso eu só dei esse exemplo do aparelho de pressão. Né? Mas a FURB colocar os alunos lá dentro, espera, vamos fazer um dia de identificação de problemas. O que é que eu faço mais de 3 vezes, né, que é o aforisma da informatização, o que é que eu faço mais de 3 vezes aqui que eu poderia fazer de forma tecnológica? Então, essa é a grande identificação das dores. Não precisamos inventar a pólvora. O senhor traz para a gente, porque a gente tem a Feira de Inovação no CCT, mas trazendo essa informação, né, desperta aí a vontade também de fazer uma Feira de Inovação dentro da área da saúde. Sim. Né? Quanta gente criativa tem com ideias inovadoras possam ser tornadas realidades, né? E nesse sentido de buscar agilizar o processo, melhorar o processo, o atendimento, a qualidade de vida, tanto do profissional quanto do paciente. E aí tem a ver com uma coisa que eu até ia comentar, Carol, que na verdade a nossa feira do Vale do Itajaí, que acontece no segundo semestre, coordenada pela FURB, ela é aberta a qualquer área. O que falta talvez é modelo mental, é cultura, é comportamento, né, dos professores principalmente, né, para estimular nos alunos, de ter essa visão, essa curiosidade e essa provocação, né? Porque às vezes a gente entra muito na rotina da disciplina, da ementa, e acaba perdendo oportunidades como essa que o senhor acabou de descrever, né? De os alunos e professores irem com esse olhar, com essa provocação, de identificar problemas e rotinas, e aí nossa comunidade acadêmica desenvolver esse comportamento permanente, né, de buscar inovação de forma permanente. Que seja algo habitual, né? Tem que ser normal isso, levar, como tu falaste no início, levar problemas reais para a sala de aula, não ficar naquela parte teórica, que muitas vezes tem conteúdo que é passado de forma ultrapassada, né? E a gente precisa dessa coisa mais dinâmica, mais aplicado e com inovação, que eu nunca tinha pensado nisso, né, que o senhor comentou. E para a saúde é muito importante, né? Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai precisar dessa assistência, né? Nós nos prendemos muito ao modelo tradicional, olhando a doença de forma estática. Vamos falar de pneumonia. Então eu fico olhando ela de forma absolutamente estática, como se ela não fizesse parte de um conjunto de um paciente. Né? A gente fala muito a expressão multidisciplinaridade e esquece de discutir o termo real que se chama interdisciplinaridade. Aquela doença, ela é uma conspiração de vários problemas que esse paciente tem e problemas no caráter ambiental. Quando você vê estritamente aquela doença, você não vê o conjunto. Você trata o paciente, você não trata a doença. Não é? Lamentavelmente, é aquilo que eu digo, nenhuma doença é curável. Aquele paciente ficou curado. Porque se a doença for curável, você não teria ido a segunda vez. Né? Eu tenho uma amidalite, fiquei curado da amidalite. Não, eu fiquei curado daquela crise, mas eu vou ter outra. Tanto é que as poucas coisas que efetivamente são curadas, não é nem o médico que cura, é o organismo que cura, que são as viroses. Ninguém tem sarampo 2 vezes, ninguém tem cachumba 2 vezes. Mas você tem pneumonia 3 vezes, você tem um câncer no intestino, um câncer no estômago, um câncer no pulmão,
Você vai tendo vários cânceres. Vai tratar um, tratar outro, etc. Então, a doença é curável? Não. Aquele paciente ficou curado. Entende? Então, esses conceitos, eles precisam ser revistos. A gente precisa reanalisar isso. Porque, senão, nadamos e morremos na praia. Entende? Isso é muito preocupante de nossa parte. Né? Sim. Tá? Então, esse conceito de interdisciplinaridade, de entender o paciente, de ver, de fazer o aluno ir lá perceber, tá, eu vou discutir essa doença, tá aí o ambiente dele, como é que foi discutido, como é que está a parte do intestino dele, como é que está a flora intestinal dele. Como é que é o ambiente urbano que ele vive? É integrar realmente uma visão holística de todo o processo, inclusive psicológico, saúde mental, claro. e tudo mais, né? E falando de interdisciplinaridade, né? Até eu sou da engenharia, né? Eu dou aula, eu tenho algumas disciplinas que eu tenho parte de intoxicação alimentar, infecção alimentar, né? E aí a gente não tem no Brasil, pelo menos eu desconheço, um monitoramento, e aí isso entra para o Blumenau, talvez até uma dica aí, né? O paciente entra com uma intoxicação alimentar ou infecção. A gente nunca investiga para saber se é uma infecção ou intoxicação, né? O médico já direciona para tratar ali, a gente toma um medicamento para passar a melhorar e nunca investigado. E hoje tem estudos nos Estados Unidos, no Canadá, que uma intoxicação alimentar que a gente teve lá na infância pode gerar lá na frente uma diabetes. São mais de 200 doenças. Então, se a gente trata a causa com qualidade lá na indústria e na manipulação dos alimentos, a gente pode resolver vários problemas de saúde que vão ter lá no futuro e gerar um custo para o governo, gerar um custo para o paciente, que as pessoas desconhecem, que inicia lá na alimentação. Né? Olha como as coisas estão todas correlacionadas, né? E às vezes falta essa informação, né? de se comunicar as diferentes áreas para solucionar problemas pequenos. Talvez além da questão da interdisciplinaridade, essa seja um dos elementos mais fundamentais da inovação, né? Que é o comportamento preditivo. Quer dizer, como é que eu consigo investigar toda a cauda longa, digamos, do processo e tentar lá na origem resolver isso, né? E resolvendo, como o senhor falou, como problema, identificação e resolvendo toda a cadeia e medindo isso também, né, doutor Roland? Depois, se eu puder falar um pouquinho sobre a importância dos indicadores, eu agradeceria. O que você colocou é interessante, só que, claro, foge um pouco ao escopo daquilo que a gente vai discutir, porque aí eu entro em ciência e essas ciências são caras e elas são interessantes de discutir, mas dentro da proposta é a realidade de Blumenau, o que eu posso fazer? Mas, na verdade, o que você fala é discutir microbiota intestinal, tá? Os famosos probióticos, tá? Que é, talvez, uma das coisas mais interessantes que tem, a ponto, né? Eu sei que numa outra oportunidade fizemos um podcast também com um bioquímico especialista na área de microbiota, aqui inclusive da FURB, o indivíduo é um gênio, adoro ele. Não era o professor Silveira, né? Sim. Professor Silveira, fizemos um trabalho com ele, mais um cardiologista, e discutimos a interação entre a microbiota intestinal, as doenças do intestino, as doenças psicológicas e as doenças cardiológicas. Interessante. Entende? E lá a gente ficou claro que hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo de uma forma reativa. Você tem um problema, uma queixa, você reage a isso. Quando dói, né? Você tem, exatamente. Geralmente quando dói. Você tem que ser proativo. O problema é o seguinte, se você não tem a dor, você não percebe o que se fez contra a dor. Você só percebe quando você tirou a dor. Você não percebe que as pessoas estão vivendo mais tempo. Você não percebe que as pessoas têm mais qualidade de vida. Né? Quando alguém diz, meu Deus, quanta doença, eu digo, como quanta doença? É quanto velho. Imagine você, no começo do século passado, a expectativa de vida nossa era 32 anos. Nós já estaríamos todos mortos aqui nessa mesa. Agora faz tempo. Né? Então, o começo do século, que não é uma coisa tão distante, que nossos avós viveram no começo do século. A expectativa era 32 anos, 1968 era 56 anos, 2008, 73 anos. Blumenau, que tem a maior longevidade do Brasil, maior expectativa de vida, 80. Falta alguns meses para dar 80. Então, isso ninguém percebe. Aí ela diz, meu Deus... Isso muda tudo, né? Muda toda a sociedade, a lógica, deveria. Assim, até os 30 você morre de infecção, até os 55 você morre de coração, até os 80 você morre de câncer. Então, se você tiver um infarte aos 75, não cuidamos do infarto. Não, como que não cuidamos? Ele foi dos 55 aos 75 sem infartar.
Sabe, a ótica, a gente sempre faz uma ótica um viés de condução muito grande. A gente não analisa a expectativa da doença em relação ao momento que ele a teve. Porque, veja bem, longe de ser uma frase científica, mas se diz que aos 100 anos todos teremos câncer. Basta chegar aos 100 anos. Exatamente. Tá? Aos 100 anos todos teremos câncer. Então, isso é um processo degenerativo. Né? Na verdade, né, até o que se discute, que a velhice, o que é? A velhice é uma agressão de você contra você mesmo. Tá? É um processo autodestrutivo que o organismo faz. Interessante. Né? Então, há considerações que seriam complexas de serem ditas aqui, porque são muito observacionais ainda, e tornar num ambiente que vai se tornar público talvez não seja bom de se discutir. Mas há observações interessantes sobre a imunidade e a longevidade. São muitos dados estão sendo discutidos. O que é programável, inclusive, né? Oi? O que pode ser editável e programável dessa longevidade. Exato. Então, sabe, mas nós temos que sair do modelo reativo para o modelo proativo. Mas quanto que a sociedade vai perceber esse valor? O problema é isso, é a percepção de valor que se dá à saúde. E ela não é vista pelas pessoas. Não é dentro disso que eu falei. Alguém que infartou aos 75, ele teve 20 anos de lucro, era para ter infartado aos 55. E como também meu pai sempre dizia, né, de saúde ninguém morre. Você morre de alguma doença. Entende? E o que tu tens de fazer é com que essa doença te mate bem mais para frente. Entende? Esse é o objetivo. O morrer de velhice é que tem alguma doença por trás, né? Querida, aquilo que eu disse, a velhice tem que ser discutida. Porque o que se entende, o que se está vendo de velhice e como abordar essa velhice é que está sendo rediscutido. Ela é um movimento natural? É. Mas será que eu não posso mudar esse movimento natural? Então, há estudos tentando mostrar uma movimentação. E eu lhe digo o seguinte, a Covid, ela vai mostrar coisas surpreendentes, tudo a seu tempo. Foi um grande laboratório, né? E muitos conceitos serão refeitos. Tá? Ainda é precoce para dizer, então, mas a Covid mostrou coisas que nunca se imaginou. É uma escola, né? Meu Deus. Inclusive a FURB montou, no momento já, e continua um grupo interdisciplinar para acompanhar, estudar o pós-Covid, justamente, né? Para extrair e analisar os impactos nas pessoas, os dados, enfim, as informações disso, né? Dr. Roland, já estamos na nossa segunda etapa já do programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, na sua percepção, eu sei que o senhor tem uma vivência boa, como é que o senhor vê a maturidade do ecossistema de inovação de Blumenau hoje, né? E quanto essa aproximação entre academia, empresas, profissionais, comunidade, desse ecossistema, ela ajuda a acelerar essas transformações e esses comportamentos de inovação na cidade? O que o senhor, melhoraria nesse ecossistema? Nós temos alguns movimentos bastante interessantes, né? Entendamos que temos um grande ícone da tecnologia em saúde, que é a Philips, que está aqui em Blumenau, né? Mas nós temos coisas relevantes, que é aquilo que a gente comentou no início, que é a monitorização do paciente no dia a dia, não é? Também fontes geradoras de riquezas. Nós temos a governança corporativa na área de saúde, que regularmente se reúne, e nós já estamos com alguns movimentos bem interessantes, não é? Nós estamos apoiando grupos que vão divulgar, nós estamos fazendo um site para divulgar a saúde em Blumenau como um grande área de oportunidade, direcionando o paciente, né? Nós temos o turismo da saúde, que até podemos depois discutir alguma coisa, não ver o lado turístico dele, mas o que significa o turismo da saúde, né? E então a governança é o grande catalisador, que ele pode juntar todas as partes. Então o que nós precisamos? Uma participação proativa, que as pessoas vão lá, vão com soluções ou pelo menos com dores.
não é? Nós temos que ter a identificação das dores. Quem que identifica? Como vamos fazer isso? Então, as governanças têm que se ver como muito mais do que apresentar soluções, é apresentar dores. O que eu tenho de problema? Identificar. Porque, conforme vocês percebem, no próprio aula, né, nós três somos professores, as pessoas não percebem que aquilo é uma dor. Exatamente. Essa sensibilização das pessoas em relação à dor, ao problema, é um desafio. Exatamente. Então, a governança ela tem que ser, antes de tudo, um grande diagnosticador da dor. O que é dor? Dor é monitorizar o paciente. Dor, por exemplo, dentro desse processo de deshospitalização, nós temos que imaginar que a medicina cada dia é mais cara. Tá? Então eu tenho que tirar o paciente o mais rápido possível de dentro do hospital para que aquela máquina, que é cara, ela possa fazer mais procedimentos. Se eu monto uma estrutura de robótica, que o paciente, que custa muito caro, eu mantenho o paciente muito tempo no hospital, eu começo a não usar essa estrutura em toda a sua potencialidade. Por quê? Porque fica preso a uma ausência de vaga de internação. Então, este paciente que foi operado, ele tem que poder sair o mais rápido possível de dentro do hospital. E a isso, nós precisamos também de uma estrutura extra-hospitalar de home care. Eu conseguirei fazer processos cada vez mais complexos, de altíssimo valor agregado a custo menor. Entende? Eu consigo minimizar o custo porque eu gasto a máquina. O caráter extra de pós-operatório eu posso fazer em casa com monitorização como home care. Com qualidade. Com qualidade e com segurança. E para o paciente estar em casa é muito mais confortável também, né? Ele se sente muito melhor também, né? Muito melhor, né? Então, são coisas muito importantes, né? Então, e o que a gente também quer discutir é esse projeto também, que nós vamos falar agora, vai ter o Conecta Saúde, em agosto, e estaremos liderando uma mesa de discussão sobre turismo da saúde. Né? O turismo da saúde, né, hoje o grande case é a American Tourism Association, Associação Americana de Turismo Médico, né, onde eles fazem o seguinte: um paciente precisa de uma solução para o seu problema, eles vão procurar onde está essa solução e viabilizam a ida de um lugar para outro. O que nós vemos hoje, e o Brasil é pródigo nisso, eu começo a ter muitos centros de excelência subusados. Aí eu crio um serviço top de oncologia aqui, a 20 quilômetros outro, a 30 quilômetros outro, quando um único atenderia toda a estrutura. Então, quando a gente fala de turismo, nós não estamos falando de lazer, nós estamos falando do seguinte: é uma estrutura que viabilize a vinda desse paciente a essas estruturas tops. Então, eu tenho um grande centro de referência. O Vale do Itajaí tem um grande centro de alguma oportunidade na saúde. Então, todo o Vale do Itajaí migra para lá. Tá, mas essa estrutura que faz a ponte, essa estrutura que nós chamamos de turismo. É a viabilização da vinda do paciente, é quem que vai fazer o transporte, quem que vai receber, onde vai ficar o paciente, ele fez o procedimento, mas ele não pode voltar para Vidal Ramos, ele não pode voltar para Ituporanga, ele tem que ficar em Blumenau, ele fica onde? Qual é o hotel que tem estrutura para receber? Como é que ele se alimenta? Como é que ele se alimenta? Quem é que faz? Por que o cardápio, né? O cardápio, quando se diz dieta líquida, não precisa ser aquela coisa horrorosa que a gente vê no hospital. Você pode fazer uma dieta líquida de alta qualidade, você pode fazer uma dieta branda de alta qualidade, né? Saborosa, apetitosa, mas que dentro de uma limitação que o paciente tem, se aquilo for mais apetitoso, mais palatável, ele vai comer melhor. Né? Então, essa estrutura é que consiste o turismo, é desenhar diferente. Interessante, né? Tem muita coisa interessante nessa área, muita coisa para acontecer, né, professor? Muito, muito. Vai uma conversa longa e que... O turismo da saúde dá horas e horas de discussão, Exato. Porque a gente usa o termo para chocar turismo como turismo. Sim, desperta interesse. Aí depois vamos explicar. Vamos explicar. O turismo da saúde é o seguinte: o paciente foi operado, alguém tem que levar ele para o hotel, quem que leva?
Ah, uma ambulância. Tem que ambulância? É interessante a oportunidade econômica de geração de empregos, de geração de distribuição de renda, né? Que o impacto em toda a região, inclusive. Para você ter uma ideia, uma única cirurgia cardíaca, só o espaço, o tempo de internação hospitalar, que em média é 5 a 6 dias, ela movimenta o mesmo gasto que 200 turistas numa cidade. Caraca. Imagina, multiplica isso por 10 cirurgias, né, para ver o impacto, o potencial, né? Tem que... E ela toma um espaço de 1 metro por 2, que é o tamanho de uma cama. E Blumenau tem tudo para isso, tem estrutura para isso, tem pessoal para isso, gente capacitada, se capacitando. Tem universidade para isso. Tem universidade para fazer, por isso a importância, né, da universidade, né, professor? Estar junto com vocês nesse processo, trazendo conhecimento, formando melhor ainda os profissionais que estão saindo daqui, né, mais antenados, né, com o que está acontecendo. E esses eventos são fundamentais também para provocar professores e alunos também, né? Esses eventos contemporâneos. Robert Parker, tá, ele descreve como a maior cadeia de geração de valor é a cadeia da saúde. Ela é a maior de todas as cadeias. Tá? Ele é enorme. Sabe, as pessoas não percebem. Elas não conseguem ver o quanto a arquitetura se enquadra dentro disso. O quanto a engenharia se enquadra dentro disso. Então, todos estão envolvidos nesse processo. Tá? Não tem como tu discutir a cadeia da saúde sem falar em engenharia, sem falar em arquitetura. Com certeza. Eu fiquei uma semana, operei o joelho, e aí falei para meus alunos, eu fiquei uma semana de muleta, eu falei, pessoal, olha a importância da acessibilidade, dos 15 centímetros de um meio-fio, de 5 centímetros, situações assim que a gente não percebe quando está saudável, e que é design, é acessibilidade, é planejamento urbano, uma série de fatores, né? Tudo conectado. Brincadeira que eu fazia em outros eventos que eu já participei, eu vendava o olho do indivíduo. Interessante. Amarrava a mão dele, tá, agora te anda. Tu pega o seguinte, tu pega o joelho dele, tá? E endurece. Sobe a escada. Tá? Ou uma coisa simples, assim, a gente está cheio de pessoas assim, que quebraram o cotovelo. Tá legal, escova o dente. Escova o dente. Não vem. Eu acho que esse foi um dos passos que passou mais rápido, Carol. Nossa, muito rápido. Última pergunta, Dr. Roland. Dentro disso tudo que a gente conversou, qual é a visão do senhor, o sonho para Blumenau, a nossa região 2030, na área de inovação e saúde? Onde o senhor gostaria de estar? Bom, eu ouso dizer que dos objetivos financeiros que eu tinha para a minha vida, eu fui bem pouco ambicioso financeiramente falando. Então, acho que financeiramente cheguei àquilo que eu queria. Eu tenho o carro que eu quero, tenho uma família, tenho tudo. O que eu quero é mostrar que as coisas podem ser bem mais simples, bem mais eficientes e bem mais rentáveis. Tá? E não é nada de inventar a pólvora, eu insisto muito nisso. Pegue, identifique dores, quais são as dificuldades que tem, onde é que as pessoas tropeçam, onde é que as pessoas escorregam, onde é que elas quebram o braço. Né? Vi agora na Veja um indivíduo de projeção nacional, esqueci o nome aqui, que caiu lá na Itália, escorregou, caiu, deu a cabeça e morreu. 70 anos, no ápice da sua atividade intelectual. Então, por que ele escorregou? Por que ele escorregou? Ele estava com o tênis errado, o chão era ruim, o que houve? Então, isso, eu não quero que as pessoas morram sem um grande motivo. Tá? Elas devem morrer por algo que a ciência até aquele momento não pode ver. Mas como é que eu posso monitorizar o dia a dia e não deixar ele morrer? Legal. Muito legal, professor. Muito obrigada. Nossa, foi ótimo. Foi uma aula. Obrigado, doutor Roland. Parabéns pelo trabalho, né? Muito uma honra obrigado. tê-lo aqui. E já estamos juntos na FURB e continuamos de portas abertas para ideias e inovações juntos aí o tempo todo. Você foi professor do meu filho, né? Sim, como um ótimo aluno, um ótimo arquiteto hoje em dia, realmente que nos orgulha muito também. E o senhor é médico do meu pai, né? Está conectado, tá vendo? Da minha família. Mas muito obrigado, professor. Realmente foi uma honra recebê-lo aqui e aprender tanto. Eu espero que todos que assistem esse podcast se inspirem e aprendam um pouco mais, né? Tenham novas ideias e busquem participar desse ecossistema também. Muito obrigada. Muito obrigado para nós, é uma honra. Muito obrigado mesmo.
Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada.